Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal. Sou Carlos Eduardo Carvalho, sócio-diretor da Bridge. Estou aqui com o Ricardo Castro, nosso convidado do dia. Tudo bem, Ricardo? Presença. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme. Vou passar a palavra para o Ricardo, mas antes, só para trazer para vocês o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Ricardo Castro é um executivo de mercado, teve uma carreira em tecnologia de longa data, fez uma transição, hoje ocupa cadeiras de conselho de administração em empresas e também é Senior Advisor de empresas. E hoje a gente vai discutir como é que conselhos de empresa e como é que boards de empresas estão olhando para a temática de transformação digital. Então a gente quer passar para vocês um pouco dessa vivência de o que acontece naquelas salas fechadas, o que está sendo falado de fato ali dentro desses temas que todo mundo está interessado, né? IA, dados, etc. Então, Ricardo, por favor, se apresente, depois a gente começa a nossa conversa, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. De novo, muito obrigado pelo convite. Vou contar um pouquinho da minha trajetória para explicar como é que eu saí de estagiário, de analista de sistemas para participar de boards. Sou carioca, fiz engenharia e fui trabalhar lá logo com tecnologia. Na Vale, na época Vale do Rio Doce. E foi minha escola, né? Foram mais de 10 anos e sempre tecnologia ligada a negócios. Então era menos um cara de infra e mais um cara de sistemas, um cara que estava lá na mina, o cara que estava no porto, vendo aonde tecnologia, a famosa frase, onde tecnologia está agregando valor de negócio. Então, muito presença, de novo, de aprender, tá lá onde as coisas acontecem. Então, passei um tempo morando em Minas, passei um tempo morando em Nova York. Legal. Tudo dentro da Vale. Saí da Vale, de uma empresa de mineração, para ir para o Banco Bozano Simonsen, que tinha comprado o Banco Meridional lá em Porto Alegre. Me mudei para Porto Alegre, turnaround, outro setor. Então, aí, de novo, uma questão de cultura diferente, turnaround, merge acquisition, como é que se adapta a essa necessidade, esse negócio de negócio. Era um banco que dava prejuízo, como é que a gente faz ele, banco, começar a dar lucro para logo em seguida vender, né? E isso foi feito em 2 anos, o Santander comprou, fiquei mais um período no Santander, também uma boa experiência de outro tipo de cultura. Do Santander voltei para o Grupo Vale e olha só, a carreira está sempre com tecnologia ligando valor para negócio. Quando eu volto para o Grupo Vale, eu já não volto para a área de tecnologia. A gente fundou uma corporate venture, chamamos de Vale.com. Na época, a internet disparando, e a ideia foi lançar portais B2B, marketplaces, de oferecer todo o volume de negócio da Vale alinhado a negócios como logística, compras, etc. Então, fizemos várias iniciativas, uma delas foi o Quadrant, que depois acabou sendo adquirido pela SAP, e fui virar CEO de uma dessas iniciativas. Então, a carreira que era tecnologia gerando valor para negócio virou uma empresa de negócio com muito uso de tecnologia. Perfeito. E em governança, voltando aos boards, era uma startup, era uma empresa bem pequena, mas pela governança do Estatuto da Vale, toda empresa se reportava ao Conselho da Vale. Então, eu participei de reuniões com os conselheiros da Vale, tendo que mostrar o resultado da empresa, planejamento da empresa, etc. De Vale, eu fui para a Oracle, aprender um pouquinho o que é o outro lado da mesa. E carreira de executivo finalizou também por mais de 10 anos no Grupo Camargo Correia. Eu entrei na holding. Aí, voltando para tecnologia para negócio, um grande projeto de SAP, plantação de SAP em Alpargatas, construtora, cimentos e mais uma meia dúzia de empresas num projeto só. E, uma vez que isso estabilizado, o problema estava no Centro de Serviços Compartilhados. Aí fui para o centro para fazer também um turnaround, bem sucedido. Aí, de novo, negócios com tecnologia. Desse turnaround, a gente fez um carve-out, criamos a Vexia, começamos a prestar serviço no mercado, também com uma estratégia diferenciada das empresas de BPO, ITO, e vendemos a Vexia. A partir dessa venda, aí minha carreira ficou... Eu já tinha começado antes a preparação, já estava em algum conselho, mas a partir daí, desde o início do ano passado, virou realmente conselheiro e senior advisor. Legal. Bom, muita história para contar, né? A gente vai ter que pegar um pedaço aqui hoje só para relatar, para trazer para o nosso ouvinte aí o que a gente extrai de mais valor da tua experiência. Eu queria começar, Ricardo, tentando ouvir você sobre
essa abertura que os conselhos estão dando para discutir TI, né? A gente não precisa voltar muito tempo atrás. Se a gente olhar os últimos 10 anos, começar uma década atrás, TI num conselho era minoria, talvez. Né? Vou generalizar. Perfeito. Alguns grandes projetos que precisavam de um orçamento muito alto, uma coisa muito gigantesca internacional, um SAP em múltiplas regiões. Perfeito. O conselho olhava numa lógica de CAPEX, né, de aprovar orçamento e tal. Como é que você está lendo hoje a abertura dos novos conselhos, na cabeça de um conselho hoje, dado todo esse advento de IA, de robotização, dessa promessa da mudança das margens? Os conselheiros estão mais abertos a ouvir sobre tecnologia? E se sim, né, quais são os grandes temas? Acho que IA é um deles, né? Sem dúvida. Explora um pouquinho pra gente isso, por favor. Tá bom, então, voltando, acho que você pegou bem, acho que é mais de uma década, que é a história dos RPs, né? Uhum. Eram grandes investimentos, tecnologia era só sendo de custo, muito cara, o RP veio para, né, de um certo modo, baixar o custo e melhorar as operações das empresas. Sim. Aí temos uma grande revolução que foi a internet. Também mais de uma década, mas a internet, que também era, vamos dizer, similar a uma bolha de IA que está se falando hoje, mas não é uma bolha. A internet hoje não existe mundo sem, não existe vida sem internet, tá certo? Então, a internet começa em algumas empresas a virar o negócio, né? E-commerce, e-business, etc. Então já vira um assunto de conselho, de estratégia. Entra a transformação digital. Aí vamos pegar aí os últimos 5, né, anos. As empresas que não começaram a olhar dados, que não começaram a se organizar, que não começaram a tratar disso, uma série de novas tecnologias sendo disponibilizadas na nuvem por um custo muito mais baixo. Então, algumas empresas saíram na frente e começaram a se apoderar e ganhar vantagem competitiva forte em vários mercados com transformação digital, né? E aí, a generativa, aí eu acho que é, de novo, uma revolução trouxe a IA, que já existe, né, há muitos anos, mas trouxe a IA para o uso direto, fácil e barato das empresas e das pessoas, né? Comparo ao que foi a revolução da internet ao que foi o que está sendo a revolução da IA. Então, todos os conselhos estão na pauta geração de valor com IA. Isso, para mim, é muito claro. Há 1 ano, 2 anos atrás, era muito como é que eu uso, que história é essa, vamos fazer um experimento, etc. O que eu sinto hoje é que esse discurso passou, estou gastando dinheiro, etc., mas não estou vendo valor. Tá, legal. E como é que eu efetivamente estou vendo o meu concorrente extraindo valor e aí o board está mandando para o C-Level uma solicitação muito forte de eu quero ver valor no fim da linha. Legal, eu vou pegar um gancho com o que você falou, porque aqui eu vou somar a minha experiência, tá? Como você sabe, a maioria dos nossos ouvintes também, a Bridge é uma empresa que atua muito com o C-Level de tecnologia. Então, eu vou dizer que grande parte dos nossos clientes são CIOs ou CTOs, CDOs de empresas. E a gente recebe muitas vezes demandas que vêm desse tipo de pressão. A pressão que o C-Level de tecnologia recebe dos seus conselhos e, primeiramente, do CEO, Perfeito, dizendo que IA precisa virar algo concreto. E aí eu estou muito em linha com você, né? A gente estava falando ano passado de o que é letramento, workshop, a Bridge deu uma série de capacitações aí sobre IA para executivos. E agora eu acho que a pressão aumentou. É uma percepção da minha visão profissional. A pressão está aumentando em cima do C-Level de TI para que os casos de uso não só sejam feitos, mas que já mexam no ponteiro de negócio. É isso que você está vendo também? isso que eu estou vendo muito claramente. Legal. Muito claramente. E no ponteiro de negócio nas 2 linhas. Seja na linha de redução de custo, tá? Custo de back-office, cara, é o lugar mais tangível de você ver, né? Meu back-office custava X, com licenças, com pessoas, com fornecedores, e vai passar a custar X menos 40%, não é X menos 5%. É projetos efetivamente de mexer no ponteiro. E também vejo no outro lado, cara,
como é que eu consigo mais clientes, como é que eu fidelizo mais meu cliente, como é que eu precifico melhor aquela oportunidade que está sendo discutida, como é que eu entro em outros mercados. Então, tem das duas linhas, mas sendo de um lado, sendo de outro, resultado. Tá. Você como Senior Advisor também, né? Você está hoje não só conversando com conselhos, mas também conversando com o C-Level de empresas, que é esse C-Level que tem que executar, né? Essas metas que vêm do board. Como é que é a sua leitura daquilo, do ângulo que você consegue enxergar, como é que é a sua leitura de letramento? Você ainda entende que o pessoal carece de letramento no sentido de separar o que é joio, o que é trigo, o que é uma maturidade atual de IA que já roda, o que é uma promessa? Ou você acha que, pelo menos do seu ângulo, já chegaram lá e agora é o momento real de execução? Para mim, a grande maioria não chegou lá. Tá? E vou dar um exemplo também bem lá de trás, mas eu acho que ficar claro, mas bem lá de trás mesmo. Excel chegou, tá certo? Tinha executivos que faziam as contas na HP, tal, e outros começaram a fazer no Excel, tá certo? Cara, hoje não existe, né, não conseguir fazer uma boa planilha no Excel, para qualquer nível de executivo. É esperado de todo mundo, né? Então, o que eu estou querendo falar é que esse letramento, para mim, vai deixar de ser uma questão de ganho de competitividade para ser uma questão de sobrevivência. Perfeito. Tá certo? Então, vamos pegar uma demanda de um C-Level ou do board para o C-Level, de, cara, acabou de sair a nova pesquisa de satisfação dos clientes, eu quero comparar essa pesquisa com o resultado dos últimos 3 anos, tá certo? Pegar quais são os principais pontos que melhoraram, os principais pontos que pioraram e estabelecer um plano de ação para eles. O board vai pedir para o CEO vai pedir para o diretor de marketing, o diretor de marketing vai pedir para o gerente de alguma coisa, o gerente de alguma coisa vai pedir para o analista. O analista vai preparar, vai gastar uma semana preparando alguma coisa, vai devolver para o gerente não vai gostar de alguma coisa, vai pedir para ele ajustar, ele ajustou, vai mandar para o diretor não vai gostar de alguma coisa, vai pedir para ajustar, vai chegar no CEO, vai chegar, sei lá, 1 mês de trabalho, sei lá, umas 20 pessoas envolvidas, tá certo? Afinal, foi um pedido do board, vamos entregar uma coisa com qualidade. Cara, hoje, o board, o conselheiro, pega o resultado e em 1 hora ele tira esse relatório sem pedir para ninguém. Perfeito. Tá certo? Isso vai ter que ser prática. Como é prática, não precisava de pedir ninguém para fazer uma planilha Excel. Você me deu 2 ganchos aqui que eu queria explorar. O primeiro me lembrou de um polêmico artigo lá de trás da Harvard chamado IT Doesn't Matter. Eu lembro. Virou livro, Isso. Nicholas Carr. E ele jogou uma bomba, estudando algumas coisas que eram anteriores a ele, que muitas dessas tecnologias, quando chegam, trazem esse ar de vou ganhar vantagem competitiva, só que em pouco espaço de tempo, toda a indústria já está naquilo, então você anula a capacidade de geração de vantagem, uma vez que todos operam, né, na mesma sintonia. O e-mail é um exemplo. Perfeito. Ele volta até na pesquisa dele, fala de energia elétrica, né, de transmissão férrea, de linhas férreas, enfim. Então, acho que tem um pouco disso também de a gente está na fronteira dessa onda de IA, tem gente tentando buscar esse pequeno momento temporal que existe para você capturar vantagem competitiva. Em breve, pelo menos porque tem de tecnologia que a gente está olhando hoje, todos estarão lá, né, com os seus copilots, com os seus assistentes de tradução. Perfeito. Então, essa produtividade ela é momentânea. Então, esse é um ponto... Mas um ponto, alguns caem no meio do caminho, tá certo? Perfeito. Alguns nem chegam lá. Alguns não chegam lá, porque o cara que enquanto estava... Como é que é aquela história do... Enquanto estava se passando o telégrafo, a outra empresa estava tentando acelerar as carruagens e as carroças para transmitir a mensagem mais rápido. Exato. Conseguiram 20% de economia, 30% de economia. E o outro fez uma disrupção. E houve uma disrupção e acabou com o negócio. Perfeito. Então, cara, assim, de novo, é questão de sobrevivência. Se você não souber fazer um agente que consiga pegar alguns relatórios, comparar com o mercado, e te gerar os insights, cara, não faz sentido. Vai ter gente que vai ficar pelo caminho e eu acho que quem vai dizer isso são as margens. E se for empresa de capital aberto, principalmente o acionista vai ver.
né? Então, acho que essa pressão ela faz muito sentido, na minha visão, porque você tem, de fato, tecnologias que permitem, ou pelo menos deixam ser possível, você alterar margens. Aí eu estou falando de você ter uma redução de custo significativa que altere tua margem bruta produtiva. E se você está numa indústria que 0,5% de margem bruta é a diferença, sua ação sobe, a do concorrente não. Então, acho que esse é o jogo, né? Perfeito. E aí eu vou chamar atenção para a segunda parte da conversa. Se o board está pressionando porque ele está vendo que, de fato, isso tem características de poder mudar o jogo, essa pressão, como você bem sabe, ela vem, às vezes, de forma mais violenta, né? É para agora, tem que fazer. Ela vem de uma forma não tão organizada, no sentido de governança. E quando a gente pensa em governança corporativa, que é mais a tua praia do que a minha, né, tem as disciplinas de riscos, tem as disciplinas de geração de valor. E aí a minha praia, que é a governança de TI, a gente olha muito também como o avanço de tecnologia tem que estar caminhando em paralelo com o pensamento corporativo de governança. Então, aí eu vou pegar um dos temas que é risco, né, que você também conhece bem. Perfeito. Se eu tenho o CFO mexendo diretamente lá no agente fazendo, se eu tenho o marketing com alguma autonomia para ter os seus assistentes e mexer nos dados da empresa com ou sem estruturação, isso, de alguma forma, aumenta as vulnerabilidades, certo? Como é que você está vendo os conselhos ou as empresas, ao mesmo tempo, fazendo essa pressão e também investindo ou querendo amadurecer a sua governança corporativa para que ela se atualize e se conecte mais com essa governança de IA, governança de dados? Na minha visão, se não fizer isso, você está abrindo uma caixa de Pandora. Perfeito. Como é que você enxerga essa questão? Acho que o primeiro ponto é os conselhos estão pressionando, mas a grande maioria está pressionando porque sabe que tem alguma coisa para ser feita, mas não sabe bem o que fazer nem o como fazer. Perfeito. Né? A maioria dos conselheiros se tornaram conselheiros pela experiência que teve na vida executiva, etc. E o que a gente está vivendo é novo. Então, eles não tiveram também essa experiência. Ótimo. Então, eles sabem que tem que fazer, mas não entendem bem ainda o como fazer. E essa questão, vamos lá, acho que tem 3 questões aqui quando a gente fala de conselho que são muito importantes para qualquer conselho ou para qualquer governança. Estratégia, né? Alinhamento estratégico. Qual é a estratégia? Como é que eu me alinho? Né? Gestão de riscos. Como é que eu vou chegar lá e quais são os riscos envolvidos? E um terceiro ponto que é a cultura. Talvez vamos falar de cultura um pouco mais, vamos pegar riscos, que é o que você perguntou. A grande maioria, assim, de conversas que eu tenho com várias pessoas de várias indústrias diferentes, as empresas estão num vácuo que não sabem o que fazer, então não fazem. Então não dão nenhum aviso, nenhuma política simples e clara para as empresas do que pode e o que não pode. Uhum. Como não tem nenhum aviso do que pode e o que não pode, 2 reações são as comuns, os 2 extremos. O cara que entende, se não está falando nada, é porque não pode nada, então eu não faço nada. E o outro extremo é, se não está falando o que não pode, é porque pode tudo. As 2 são péssimas, tá certo? Uma não deixa eu fazer, né, crescer, vou ficar estagnado, e a outra está me abrindo. Então, assim, uma das questões que eu vejo uma demanda forte é essa definição clara para as empresas. Cara, vamos começar desse jeito, está permitido isso, é algo que está mudando muito. Ao longo do tempo, essa regra pode ir mudando também, conforme a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Quem eu acho que saiu na frente são as multinacionais, mas com muito mais para o lado que não pode nada. Pela restrição. Pela restrição, tá certo? Mas um uso mais consciente, mais, cara, quem está abrindo mão do que não pode nada, cara, está perdendo tempo e uma grande oportunidade. Perfeito. Então, essa questão, assim, do comportamento individual das pessoas, que vai do C-level até o estagiário, é um dos pontos que eu vejo que as empresas estão falhando em não dar essa comunicação clara e não só a comunicação, como os elementos de tecnologia, de segurança, os guarda-reios, para garantir que isso seja feito com risco adequado, né? Esse é um lado. Tem um outro lado de riscos que a IA está aumentando muito nas empresas,
vamos lá, vamos falar um pouco de cyber, que tem um pouco... O cyber com a IA ficou muito mais potente. Né? Antigamente, o anti-phishing, a regrinha que você recebeu no treinamento, é quando você via um e-mail mal escrito, com logotipo meio borrado. Era tosco, né? Era tosco e você não entre, não clique. Agora é o contrário. Se você vê um texto com um português perfeito e um logotipo maravilhoso, provavelmente foi a IA que fez. Tá certo? Tá difícil, né? Tá difícil. Então, a IA potencializa os ataques. Mas esse ano surgiu algo muito mais crítico, que foi o crime organizado se juntar com os hackers. Tá certo? Até então, era o ataque de hackers, com toda a questão de parada das empresas, aquele inferno que é isso. E o crime organizado trabalhava com fraude de cartão, com né, esse tipo de coisa. Quando o crime organizado passa a contratar o hacker e atuar de forma integrada, as empresas não estão atuando de forma integrada. A linha de defesa é o cara de segurança de um lado e num outro departamento, numa outra diretoria lá longe, tem um cara que está olhando fraude. Né? Mas o crime organizado já está com isso integrado. E aí verifica, cara, como é que eu faço para pegar os dados pegar o dinheiro daquela empresa XYZ. Eu preciso da senha de acesso lá daquele administrador lá, que com essa senha eu faço de tudo. Uma ligação para esse cara, tá certo? Tem aqui R$100 mil para você me dar a tua senha. E o cara responde, não, cara, meu nome, né? Como é que eu não estou à venda? Eu sei disso, mas você vai buscar teu filho agora às 2h no colégio tal, tua esposa está saindo do supermercado agora, etc. Não quer rever esses teus R$100 mil, pode te ajudar no final do ano, etc. Tá certo? Então essa coação, a empresa não está nem preparada para dizer para o empregado o dia que você recebeu uma ligação, e quem está te ligando é o comando vermelho. Tá certo? O que a empresa faz quando... O que o funcionário deveria fazer ao receber uma ligação dessa? Ligar para a polícia, ligar para o... Eu chutaria que eu não conheço nenhuma empresa preparada para responder isso. Perfeito. Nenhuma. Multinacional, governo, ninguém. Perfeito. A gente começou com IA, mas a gente está falando de transformação digital no conselho, tá certo? Perfeito. Então, esse risco, o comitê de riscos das empresas, a grande maioria é o quê? É o cara excelentes, né? Todos com excelente formação, mas em quem? Em auditoria, contabilidade... risco, né, fraude de balanço, infelizmente tem bastante e tal. Mas, cara, esse outro lado, manda lá a equipe técnica ou chama lá uma consultoria para dar um parecer, né? E tá virando o maior risco das empresas, tá certo? Perfeito. Aqui tem muita coisa pra gente falar, né? Mas a conversa é mais curta hoje, acho que a gente pode deixar aqui vários aprendizados para próximas, tá, Ricardo? Mas como a gente tem um público que transita muito em tecnologia, né, nível de gerência, superintendentes e diretores, você tem alguma coisa a trazer para esse público diretamente, se você estivesse falando olho no olho com eles, né, com os gerentes de TI, com os diretores de TI, as diretoras de TI, já que você está com essa cabeça bem forte próximo do conselho, que sugestões, insights, dicas ou compartilhamento de experiência você traria para eles, para que eles e elas se preparem para essa nova realidade e sejam, de fato, os agentes de transformação que os conselhos querem que sejam? Alguma coisa que você compartilha? É meio que chavão, mas é mais realidade do que nunca. A conversa é de negócios. A conversa não é de tecnologia. Tá certo? A tecnologia é um meio para os negócios. Mas, cara, se preparem para as conversas de negócio. Você vai fazer uma ida ao board para falar do novo projeto XYZ, de IA, etc., 80% do tempo é mostrando o racional financeiro que esse projeto vai trazer, competitividade, etc., 10% talvez falando de que tecnologia você está usando. Coloque risco no meio dessa conversa, coloque cultura no meio dessa conversa. Não existe transformação de empresa sem transformação cultural. Né? Então, se preparem para conversas de negócio e não para conversas de tecnologia. Eu vou somar aqui também, pegando um pouco da minha experiência, com algumas falas do Ricardo, eu vou somar aqui alguns insights finais para o nosso perfil de pessoas que nos acompanham principalmente. Se a gente tem um conselho
que está pressionando, mas você pontuou muito bem. A maioria dos conselheiros vem de gerações, né, vem de carreiras que não viveu esse tipo de tecnologia que hoje está sendo colocada como pauta. Então, a grande parte deles não sabe como executar. É uma pressão para que se chegue a um resultado que normalmente vem de análises estratégicas de outras consultorias ou de benchmark de mercado. E você tem dentro da empresa pouquíssimas cadeiras executivas capazes de trazer para esse conselho um pouco mais de informação, um pouco mais de letramento. E eu acho que o CIO ou CTO, ou qualquer nome que seja essa cadeira, é uma das mais favoritas, né, a ser o profissional que consegue chegar no conselho e falar: pessoal, ok, esse é o norte estratégico, deixa eu contribuir. Não só receber. Não pode ser top-down. Meu ponto é, não pode ser top-down porque quem está direcionando a demanda não consegue empacotar com clareza o que é aquela demanda. Então, muito menos uma lógica de esperar o conselho e o CEO deliberarem algo e muito mais achar espaço para construir em conjunto. Isso faz sentido para você? Faz todo, e vou lembrar uma sequência. Você fez uma série no LinkedIn, eu não me lembro o nome dela, mas... Ensaios sobre IA. Ensaios sobre IA. E numa delas você mostra claramente, cara, que os projetos mais bem-sucedidos são aqueles que mesclam o cara que conhece muito do negócio com o cara de tecnologia dando suporte para ele. Porque o cara... Porque a IA está lá para aprender, né? E tomar decisões. Cara, quem conhece do negócio para de alguma forma ensinar a IA, né, a fazer isso é o cara de negócio. Por melhor que seja o cara de tecnologia, ele vai dar as condições todas para que aquele conhecimento todo que está naquela pessoa, naquele especialista do negócio, consiga estar configurado da melhor forma possível dentro do IA. Mas o fundamental é o conhecimento do negócio. Então, essa parceria entre o cara de IA para puxar os conhecimentos de negócio, cara, assim, eu diria que é o grande papel da tecnologia. Senão tá fadado a ser um projeto tecnicamente muito bonito, mas, de novo, zero resultado para o negócio. Legal. Ricardo, muito obrigado pelo tempo. Espero que tenha sido útil aí a conversa, alguns insights tenham aparecido na cabeça de vocês. Vou te convidar de novo para a gente voltar, tá bom? Tá ótimo. Ficamos com ponto de cultura para a gente tratar da próxima vez. Tá anotado aqui. Ricardo, obrigado. Valeu. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado, pessoal.